Alfabetização e letramento. Procedimentos de ensino. Autoras: Ceri Salete Ribas da Silva, Sara Mourão Monteiro. Apresentação elaborada por Cacilda Silveira Pinto, Maria Salomé Coelho Ribeiro, Maria de Lourdes Coelho. Procedimentos de ensino e aprendizagem. Os objetivos dessa unidade: conceituar procedimentos de ensino, conhecer e selecionar procedimentos de ensino específico para intervenção no processo de apropriação do sistema de escrita, avaliar a aprendizagem dos alunos para definir o planejamento pedagógico. Vivendo em sociedade letrada e participando de diferentes situações sociais em que a leitura e escrita são utilizadas, a criança é capaz de elaborar hipóteses sobre o funcionamento da escrita mesmo antes de chegar à escola. Mas é na escola que as crianças precisam encontrar condições de ampliar seus conhecimentos e compreender o funcionamento da escrita. A situação formal de ensino e aprendizagem dos alunos se dá por meio de procedimentos de ensino baseados em processos de metacognição. Procedimentos de ensino e aprendizagem são formas de organizar e orientar as maneiras de agir e de interagir em sala de aula, em torno de um determinado objeto de estudo. No caso em questão, a escrita. A definição dos processos de ensino e aprendizagem deve orientar-se pelos objetivos a serem alcançados. Ao longo da alfabetização, espera-se que os alunos desenvolvam as habilidades necessárias para o exercício da leitura e da escrita nos diferentes contextos sociais. São capacidades específicas para a aquisição do sistema de escrita. 1. Consciência fonológica. O alfabetizando precisa perceber que a língua é som e saber identificar unidades fonológicas como as sílabas, as rimas, as terminações das palavras. Os procedimentos metodológicos a serem usados são aqueles que possibilitam aos alunos a manipulação das pautas sonoras tendo como foco palavras, sílabas ou fonemas. 2. Identificação dos sinais gráficos do sistema de escrita alfabético. O desenvolvimento dessa capacidade tem dois alvos: a percepção da diferença entre escrita e outras formas gráficas e o reconhecimento dos sinais gráficos na configuração da palavra. Nesse sentido, o alfabeto deve ser explorado tanto em atividades que focalizem sinais gráficos, letras e números, letras e desenhos, letras e outros sinais, para que os alunos distingam uns dos outros, quanto em atividades para o aumento do repertório de letras já conhecidas. A exploração do alfabeto é um dos procedimentos de ensino que ajudam a criança a compreender a natureza alfabética do sistema de escrita. 3. Domínio da relação entre fonemas e grafemas. Identificação dos sinais gráficos do sistema de escrita alfabético. As atividades para a compreensão do sistema alfabético envolvem procedimentos de ensino que permitem compreender que o princípio que regula a escrita é a correspondência grafema-fonema. Nessa fase, as atividades devem abordar a configuração gráfica das palavras, identificação e comparação de quantidade, da variação e da posição das letras nas palavras. Compreendida a natureza do sistema alfabético, ou seja, o princípio da relação grafema/fonema, o processo de alfabetização prossegue pela abordagem dessas relações considerando as regularidades e irregularidades ortográficas. Os procedimentos básicos para essa abordagem envolvem: reconhecer algumas palavras automaticamente, identificar a relação entre letra e som, memorizar diferentes relações entre fonemas e grafemas, envolvendo o desenvolvimento das capacidades de codificação e decodificação. Em síntese, os procedimentos de ensino só têm sentido para a aprendizagem dos alunos se tornam, eles mesmos, objetos de discussão e reflexão coletivas. A definição dos procedimentos de ensino adequados para o trabalho com uma turma deve acontecer após uma avaliação diagnóstica que ofereça ao professor informações importantes sobre práticas culturais já vivenciadas e hipóteses sobre os princípios alfabéticos que os alunos apresentam em relação à leitura e escrita antes de chegar à escola. O diagnóstico é feito através de observações, testes, entrevistas, atividades coletivas e escritas espontâneas. Com base na análise detalhada dos registros do desempenho dos alunos na avaliação diagnóstica, o professor deverá definir objetivos do trabalho no período em foco, conteúdos a serem trabalhados,
atividades e projetos a serem desenvolvidos. O balanço permite reorganizar todo o processo de alfabetização. Avaliação. Um balanço, com registros das aquisições dos alunos e do trabalho docente, deverá ocorrer periodicamente para a definição de novos procedimentos de ensino, se for o caso. Confecção de um portfólio. Esta é uma contribuição de Cacilda, Lordinha e Salomé. Gratas pela atenção.